Ô Sidney, para a gente começar, então, conta a história que é incrível do nascimento do seu pai. Como é que foi isso? Que já só a história de como ele veio para o mundo já é incrível por si só. Então conta essa história para a gente. Meu pai, ele nasceu fruto de uma união de Antônio de Freitas Sobrinho e sua prima Maria André de Freitas. Meu avô, né, quando ele tinha 14 para 15 anos, ele perdeu o pai dele. Né, e ele tinha mais dois irmãos, que era a tia Delfina e o José Pedro de Freitas. Com a morte do pai, a justiça ia nomear um tutor para tomar conta do patrimônio, que era um patrimônio muito grande, fazendas, casas, prédios, casas em Belo Horizonte, para todo lado. Ele tinha um patrimônio enorme, meu avô. Né? O que acontece? Meu avô era um homem muito inteligente, muito esperto. Apesar da idade, ele pensou, puxa vida, eles vão colocar um tutor para tomar conta do nosso patrimônio. E foi na casa de um tio, e pedi à prima dele, que estudava no colégio interno, Maria André de Freitas. Por que a justiça ia nomear um tutor? Porque a mãe dele era analfabeta e os filhos eram menores. Ela assinava com dedão. Né? Mas o meu bisavô, pai do meu avô, ele era um homem muito inteligente também. Sabe? Mas morreu novo, morreu muito novo. Aí meu avô, chamado, conhecido por Tunico Faria, ele foi na casa de um tio e pediu uma prima dele em casamento, que é a Maria André de Freitas, que estudava no colégio interno. Menina ainda, menor de idade. Mas aí, naquela época, eles olhavam muito quem era com quem ia casar com quem. Né? E sendo meu avô um homem que tinha muitas posses, meu tio foi lá e pegou a filha dele no colégio interno e disse, vamos fazer o casamento. Aceitou, fizesse o casamento os dois. Com o casamento, ele emancipou. Ele pôde tomar conta de todo o patrimônio. Né? E ele soube administrar esse patrimônio. Mas ele, com aquela coisa da idade dele, de administrar um patrimônio tão grande, ele se tornou um homem muito seguro. A responsabilidade era muito grande. Né? Ele não gastava nada, com nada. Ele só queria acumular, 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 acumular. Né? E com isso ele pegou a fama de pão duro. Uhum. Pegou a fama de pão duro. Né? E tinha os... Foram morar numa fazenda, a Fazenda do Faria. Eram 3 fazendas juntas. Fazenda do Faria, Fazenda do Engenho e Fazenda do Canela. Eram 3 fazendas juntas. A Fazenda do Faria é onde tinha sede, né? Onde tinha muitos pés de jabuticaba, mais de 200 pés de jabuticabas. Né? Também lá eles plantavam milho, plantavam feijão, plantavam até arroz no brejo. Né? Eles socavam o arroz no pilão. Era aquele arroz quebradiço. Eu lembro desse arroz até hoje. O arroz quebradiço que minha avó fazia. O feijão, ele torrava o feijão, ele mesmo moía o feijão, minha avó, né? Moía o feijão. Mas eles ainda muito novos, a minha avó fica grávida. Ela tinha aqui 15 anos de idade. Ele já tinha 15 para 16 anos de idade quando ela ficou grávida. Nesse tempo em que ela ficou grávida, um dos irmãos do meu avô, que era o José Pedro de Freitas, saiu para caçar. Era um menino. Saiu para caçar. E ele saiu com alguns amigos para caçar, e ele, dentro da mata, tinha um córrego. Segundo as informações, ele foi pular o córrego com a espingarda engatilhada. Quando ele pulou o córrego com a espingarda engatilhada, o tiro disparou nele e pegou aqui, perto do ouvido, assim. Uhum. Né? E ele veio a falecer, desencarnou. E minha avó, já grávida. Né? Aí passou-se o tempo,
ela começou a sentir as dores do parto. A irmã do meu avô não estava lá, a tia Delfina, né? Tinham todos saído, já saíram todos na época. Meu avô, e estava meu avô e minha avó sozinhos na fazenda. Aí, quando minha avó começou a sentir as dores do parto e que a bolsa arrebentou, meu avô, com medo, era um menino, a irmã pegou um arreio, colocou no cavalo, colocou uma sela e veio para Congonhas. Eles tinham aqui um hotel em Congonhas e tinha uma casa perto do hotel. Então ele enfiou dentro dessa casa e ficou quietinho lá durante 3 dias. 3 dias depois ele voltou. Eu me lembro que eu perguntei para ele, vô, mas como é que foi isso, vô? Ele falou assim, Rendo, eu cheguei lá e olhei para casa. Se tivesse urubu rodeando, é porque tinha dado coisa errada, sua avó tinha morrido com a criança. Mas eu cheguei lá, vi na chaminé saindo uma fumaça. Saindo fumaça não quer dizer que estava tudo bem. Então ele chegou, tirou a rede do cavalo, tirou a sela, guardou no estábulo e entrou na casa. Quando entrou na casa, a minha avó virou para ele e falou assim, ô Tonico, vai lá conhecer o seu filho. Era o meu pai que tinha nascido. Minha avó teve meu pai sozinha. Ela cortou o umbigo, ela se cuidou, se lavou, sozinha, sem ninguém. Até o nascimento dele foi diferente. Então, isso meio que já foi um caso atípico, que a gente pode considerar que teve uma força superior que influenciou nesse nascimento do seu pai. O normal para aquela época era que se fosse atrás de uma parteira, buscasse uma parteira e levasse uma parteira. E os médicos eram poucos. Não iam até a fazenda do meu avô, que era longe. Mas uma parteira arrumaria um cavalo, 2 cavalos, ia, e a parteira montaria num cavalo e iria até lá. Mas meu avô não, meu avô era um menino. Né? Era um menino. Ficou com medo e deixou minha avó sozinha. E ela teve meu pai desse jeito. Né? E meu pai foi crescendo ali naquela fazenda, desde pequeno, acostumado a trabalhar, e meu avô colocava eles para estudarem também, vinha a cavalo para estudar. Né? Ele era o primogênito de 10 filhos. De 10 filhos. Né? Mas era uma pessoa boníssima, sabe? Ele não era uma pessoa boa para administrar, segundo a visão do meu avô. Né? E meu avô mandava ele tomar conta de algumas coisas na fazenda, e quando ele chegava em determinado lugar da fazenda, tinha algumas pessoas roubando. Né? Aí meu pai chegava, por que você está tirando as coisas aqui? Eu falei assim, porque eu estou passando necessidade em casa. Aí ele pegava, ajudava essas pessoas a roubar o próprio pai. Você entendeu? Lá tinha um moinho de fubá, não sei se você já ouviu, o moinho de fubá movido a água, né? Aquela roda, e tinha uma pedra dentro do coisa assim, que moía, colocava assim, o milho ia caindo grão por grão, né? E a pedra ia moendo aquele, fazendo fubá. Né? Ficava ali o dia inteiro aquilo, não tinha custo. Era a água que movia aquela pedra, né? Aí as pessoas entravam lá também para roubar o fubá. E ele ajudava a roubar o próprio pai. Tinha lá na fazenda um local onde ele guardava também, além de milho, fubá, ele guardava o feijão, né? Guardava também o arroz, tanto o arroz em casca ainda, quanto o arroz já descascado. Né? Eu lembro da minha avó fazendo assim com a peneira e soprando para tirar a casca depois de socar. Né? Então, ele ajudava essas pessoas a entrar dentro do paiol, era um paiol grande, né? E lá uma caixa enorme assim com uma tampa que fechava com as divisórias. Cada divisória tinha uma coisa. Era feijão, era arroz, era milho, né? Fubá, né? E fazia também farinha de mandioca. Minha avó fazia farinha de mandioca.
Muitas dessas coisas, o meu avô pegava, num determinado dia do mês, punha uma cangaia num burro, né, com os balaios presos na cangaia, enchia ele ou de fubá, ou de feijão, ou de queijo, que ele fazia muito queijo também, para entregar nos armazéns, para vender, né? Então ele vinha com um dos filhos ajudando, sempre era o meu pai, né? Era o primogênito, para entregar nos armazéns para vender. Mas a vida dele, desde pequeno, ele é acostumado a trabalhar. Mas, muito novo, ele começou a ter problemas, né? Ele ouvia vozes, a voz começava a perturbar ele. E ele ficava louco com aquilo. Ele chegava para minha avó e falava assim: mãe, pelo amor de Deus, mãe, tem uma voz aqui entrando dentro do meu ouvido, está entrando dentro do meu ouvido, mãe, está me deixando doido, louco. Essa é a história dele, né? Isso, quem me contou essa história foi a irmã do meu avô, a tia Delfina, que morava lá na fazenda, né? Então, às vezes que meu avô pegava o meu pai ajudando essas pessoas carentes a roubá-lo, ele levava uma surra de chicote. Ficava ferido as costas. A tia Delfina me contou que a última surra que ele levou, que depois dessa surra meu avô nunca mais bateu nele, que ele bateu tanto, mas tanto, que ele ficou em carne viva nas costas. E que a tia Sinhana, que era minha bisavó, né, casada com meu bisavô, essa que era analfabeta, se chamava ela de Sinhana, dava banho de salmoura. Aquilo que salmoura é um sal grosso com algumas ervas, né? E dava banho de salmoura nele. E ele gritava de dor com esse tratamento que minha bisavó fazia. Mas ele não se arrependia de fazer isso. Ele apanhava e continuava ajudando os pobres. Teve um caso dele em que o meu avô tinha perdido um bezerrinho. Né? O bezerro sumiu. E meu avô falou com ele assim: ó, pega uma sela, põe no cavalo, arreia o cavalo e vai atrás desse bezerro. E só volta para a fazenda se achar. Se não achar, dorme onde você estiver. Meu avô era assim. E meu pai, coitadinho, 9 anos de idade, montou no cavalo e foi. Nas trilhas da fazenda, né? Chegou numa bifurcação, né? Para a direita e para a esquerda, ele escutou uma voz: vai para a direita. Ele, com medo, foi para a esquerda. Andou e não achou o bezerrinho. Aí lembrou da voz. Ele resolveu enfrentar o medo. Falou assim: eu vou lá naquela. E foi, mas com muito medo, mas foi. Chegou na bifurcação e foi. E o bezerro estava logo na frente. Né? Aí ele pegou, amarrou o bezerro, trouxe o bezerro, colocou no curral. Quando ele chegou, já estava escurecendo, ameaçando chuva, né? E estava aquela penumbra. E ele viu meu avô na varanda da sede da fazenda, com uma lamparina na mão. Naquela época usava lamparina, né? Lamparina com querosene. Era uma vasilhinha assim, com uma cordinha, né? Enfiava para dentro, e dentro daquela vasilhinha tinha o querosene, molhava aquela cordinha, botava fogo e aquilo ali ficava muito tempo aceso. Era a energia que tinha naquela época. Ele viu meu avô lá com um chicote na mão e com essa lamparina. Aí, como meu avô viu que ele tinha trago o bezerro, ele pegou o chicote e pendurou na varanda, esperou meu pai. Meu pai chegou e falou assim: ó, ô Zé, agora vai lá, toma um banho, para você tomar uma sopa e dormir. Eles dormiam muito cedo. Eles acordavam, era 4h30, 5 da manhã. Né? Então eles dormiam, era por volta de 7h30, 8 já estava tudo escuro, no meio do mato, que não tinha uma luz, nada, né? Dormiu muito cedo.
mas trabalhava. Meu pai era um homem que tinha calos na mão, meu avô também. Era um homem de calos na mão, trabalhava muito, né? Mas era um homem que não abria a mão para nada. Ele só abria a mão na época da festa do Bom Jesus. Então ele pegava um percentual do ganho dele, levava lá para os padres redentoristas e doava para a igreja. Os padres eram loucos com ele, porque ele ganhava muito dinheiro. Além dele ter essas coisas, casas alugadas, hotel, né? Ter casas alugadas em Belo Horizonte, aqui, muitas casas aqui, terrenos arrendados para fazendeiros colocar gado. Ele emprestava dinheiro a juros. E ele tinha uma letra que até hoje eu não vi uma letra igual a do meu avô. A escrita dele era com aquela bico de pena, não sei se você já ouviu falar, que tinha um vidrinho assim, com a tinta, que ele molhava aquele bico ali, aquela caneta, e escrevia. E ele tinha uma pilha de cadernetas assim, ó, só com o dinheiro que ele emprestava para fazendeiros. Os fazendeiros, para poder pagar a dívida, pagavam em gado, levavam um garrotezinho, levavam uma vaca, né? Levavam um porco, e ele anotava, tinha as anotações dele, que a letra dele, eu não sei com quem ficou esse caderno, eu queria ter ficado com um caderno desse, sabe? Porque era uma coisa fantástica. E Sidney, me conta uma coisa agora, da época em que você viveu com o seu pai, qual foi o primeiro fenômeno espírita mediúnico que você presenciou, que você se lembra? O primeiro que eu vi realmente cirurgias pequenas eu cansei de ver. Isso eu via a todo momento, essa cirurgia de vista. Ele enfiar a faca, puxar o olho da pessoa para fora e tirar a catarata, né, com a tesourinha. Mas essa cirurgia que eu vi de uma senhora foi dentro da minha casa, né? Eu tinha 8 para 9 anos de idade, e o cômodo onde ele fazia a cirurgia tinha uma porta que eram as tábuas, que fechava assim, com as madeiras assim presas. Então a porta era aquilo. E tinha aquelas frestas. Então ele fechava essa porta para ninguém ver, porque era uma cirurgia muito forte, né? Ele colocou uma porta no chão, uma porta solta, colocou no chão assim, colocou um lençol e mandou aquela senhora deitar ali. E ela morrendo de dor, ela sentindo dores terríveis. E a minha tia Delfina ajoelhou e ficou segurando a cabeça dela. Aí o Dr. Fritz, eu lembro que o Dr. Fritz tirou a camisa, né, do meu pai, porque ele transpirava muito quando ele ia fazer uma cirurgia desse tipo. Aí ele pegava um feixe de algodão assim, ó, com a mão assim, ó, o olho fechado, ele pegava, espremia, saía um líquido esverdeado, sabe? E espremia na barriga daquela pessoa, sabe? Aí o que acontecia? Aí ele começava, tirava o crucifixo, mandava a pessoa beijar o crucifixo, e punha o crucifixo em cima da barriga da pessoa e guardava o crucifixo. Aí vinha com uma faca ou o que tivesse. Podia ser faca, podia ser canivete, podia ser uma gilete. O que ele tivesse ali na mão, ele começava a cortar. Eu lembro que ele começou a cortar com uma facilidade, então ele estava cortando, se não me engano, com uma gilete. Eu fiquei vendo aquilo ali pelo buraco da fresta da porta, né? Aí ele enfiou a mão dentro da barriga da mulher assim, começou a colocar algumas coisas para o lado assim, depois enfiou a mão novamente, tirou um mioma, um tumor, mas era desse tamanho assim, ó, enorme, mas enorme, sabe? Ele tirou, cortou aquilo, colocou do lado, aí chamou o Zé Nilo. Zé Nilo, Zé Nilo. Zé Nilo é o pai da Leida. O Zé Nilo veio. Meu Dr. Fritz apertava assim, ó, apertava a barriga assim, aí o Zé Nilo vinha com um esparadrapo largo assim e punha na mulher. Aí punha assim e punha na mulher, né? E a mulher acordada, conversando.
Eu fiquei com tanto medo quando ele abriu a barriga da mulher, que eu fiz xixi pelas pernas abaixo. E saí correndo. Depois que ele fechou a barriga da mulher, essa mulher vai morrer, essa mulher vai morrer. Eu fiquei igual louco, com medo. Aí ele falou com ela, né, que ela tinha que ficar 3 dias. Eu fiquei conversando com ela. Ela passou a mão na minha cabeça, não esqueço disso, que ela passou a mão na minha cabeça. Seu pai é um anjo, meu filho, falou assim comigo, sabe? Seu pai é um anjo. Aí eu fiquei todo feliz, né, da mulher ter falado aquilo comigo. Mas eu vi muita coisa. Mas essa foi a primeira cirurgia que você viu dentro da sua casa. Presenciei. Dentro da sua casa. O que você viu de fenômenos estranhos, digamos, espirituais? Lá isso tinha muito efeitos físicos, né? Coisas voando. Às vezes uma coisa que a gente estava fazendo dever de casa, eu e meus irmãos, né, na mesa. Aí eu pegava o lápis, punha assim na mesa, assim, ó, e o lápis desaparecia. E a gente ficava discutindo, eu e meus irmãos. Né? Eu não peguei. E daí a pouco some do meu irmão também. Você pegou meu lápis? Pegou. Aí daí a pouco a gente discutia, na hora que eu olhava para a mesa, os 2 lápis estavam lá. Isso era uma coisa corriqueira. Eles chamavam esse espírito, era o barbudinho. Tinha o barbudinho, né? E tinha o papudo, que gostava de fazer isso. O papudo era um homem, tinha um papo grande, um espírito tinha um defeito. Mas quem via esses espíritos? Eu vi algumas vezes, né? Meu irmão via muito, Narciso, quando eu era pequeno, o barbudinho. O barbudinho eu cansava de ver. O barbudinho era muito rápido, ele saía, né? E ele gostava muito de brincar. Adorava fazer uma brincadeira, sabe? Ver as pessoas procurando as coisas que parecia que tinha desaparecido. Procurava, depois olhava em cima do lugar, estava ali. Ele gostava de fazer isso. Era um espírito brincalhão. Mas era um espírito iluminado, que ajudava a equipe do Dr. Fritz. Né? Fazia parte da equipe do Dr. Fritz. O Papudo e o Barbudinho. Então vocês, filhos do Zé Arigó, tinham também essa mediunidade de conseguir enxergar essas entidades em alguns momentos? Em alguns momentos. Naquela época, a gente como criança, a gente não entendia muito. A gente pensava que era uma pessoa que estava... Que a casa era tão cheia de gente que a gente pensava que era uma daquelas pessoas que estavam ali. A gente não tinha essa noção do espírito. Depois que a gente começou a ter a noção que era um espírito. Meu pai, no princípio, não sei se você sabe, ele não aceitava a mediunidade dele. Né? Não aceitava de jeito nenhum. Ele achava que era coisa do demônio, em função da perseguição dos padres com o que ele estava fazendo. Né? Então, o senhor Orlandino. O senhor Orlandino era um espírita, o único espírito que tinha em Congonhas naquela época. Ele fazia o culto no lar, em casa, todo dia, com a família dele. Ele, a esposa e os filhos. E ninguém sabia. Ele era um homem muito arredio, ele não ia em festa, ele não ia em lugar nenhum, sabe? Ele andava sempre com um ternozinho muito suado, aquele mesmo ternozinho, e uma gravatazinha fininha. Uma gravatinha fininha. Mas era uma pessoa iluminada, o senhor Orlandino. E ele que começou a explicar para o meu pai o que estava acontecendo com ele, porque ele não aceitava. Depois dele veio o Zé Nilo, o pai da Leida. Né? O pai da Leida veio morar em Congonhas, né? Com a família, e era espírita também. Foi o segundo espírita em Congonhas. Né? E a minha tia Delfina, que era a família do meu pai, era toda católica. Toda católica. Minha mãe era daquelas católicas que não perdiam uma missa. Né? E meu pai também. Meu pai era católico e não perdia uma missa. Ele parou de ir na missa porque o padre ficava apontando para ele, vamos orar para esse aqui que está mexendo com coisas do diabo, é um embusteiro, né? é um macumbeiro, um feiticeiro. Vamos orar para essa mulher, coitada, casada com um cara desse. Meu pai ali, eu lembro do meu pai abaixar a cabeça e a lágrima ficar pingando, sabe? E meu pai tinha um olhar muito bonito. Eu nunca vi até hoje um olhar igual dele, sabe? O olhar dele era um olhar cor de mel.
Então, e ele tinha um olhar que brilhava, o olhar dele brilhava muito, né? E era um líder nato. Quando ele foi casar com minha mãe, uma coisa interessante do casamento do meu pai, é que meu pai, já com seus 17 anos, ele foi para uma festa no Pires, perto da fazenda do meu avô. Do lado de cá da BR-040, você vai ver uma igrejinha, uma única igreja que tem, daqui para lá, uma igreja. Uma igreja. Ia ser a inauguração daquela igreja. Ali ficava perto da fazenda do meu avô, fazenda do Palmital. E meu pai foi nessa festa de cavalo e num terno de linho branco. Meu pai era muito bonito, sabe? Um olho muito bonito, um olhar bonito, de chapéu. Quando ele chegou nessa festa, tinha aquela festa que ficava fora da igreja, aquelas barracas, sanfona, né? Foguetório, aquela festa toda que o pessoal arrumava naquela inauguração de uma igreja. E naquela época as festas que tinha era coisa de igreja. Então o pessoal ia mesmo, não tinha outra coisa para fazer. Não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha nada. Né? Então quando ele chegou, ele olhou e viu a minha mãe. E minha mãe olhou para ele. Foi paixão à primeira vista. Só que minha mãe era mais velha que ele, 4 anos. Minha mãe já tinha 21, ele tinha 17. Eles começaram a namorar escondido. Aí, quando ele atingiu a maioridade, ele chegou perto do pai e da mãe e falou assim: pai, mãe, preciso conversar com o senhor e com a senhora, mãe. O que foi, meu filho? Senta aí, pai, senta aí, mãe. Sentou na frente dele e falou assim: ó, eu vou casar. Aí meu avô falou: você vai casar com quem? Vou casar com a Lete. A Lete trabalha na alfaiataria de fulano de tal. Falou o nome do... Ela era costureira e costurava muito bem. Aí meu pai falou com ele: não, você não vai casar. Meu avô, né, falou para eles: você não vai casar com essa mulher, não. Além dela ser mais velha que você, eu conheço ela, ela é mais velha que você, ela é pobre. Você já está prometido a casar com a filha de fazendeiro, amigo meu. Já está combinado esse casamento há muito tempo. Ela nasceu uns anos depois de você. Então nós combinamos o casamento seus. Meu pai pegou e falou assim: não, vou casar com quem eu não conheço, não, vou casar com a Lete. Você vai casar com ela mesmo? Vou. Então você saia da casa com a roupa do corpo. Não precisa contar comigo para mais nada. Você está deserdado, você não vai receber nada de mim. Ele ficou desesperado. Ele saiu assim, minha avó ainda pegou um pedaço de broa, deu para ele. Leva, meu filho, leva isso aqui para você matar sua fome, pelo menos por hoje. Enrolado, sabe, num pano. Naquela época enrolava num paninho assim, e deu para ele. E quando ele estava saindo, a tia Sinhana, que era a mãe do meu avô, né, que era a meieira de toda a herança que meu avô administrava, ela tinha uma casinha em Congonhas que ficou para ela. Ela ficou com várias coisas. Aí pegou uma chave, era aquela chave comprida assim. Ô meu filho, vem cá, meu filho, vem cá. Pega essa chave, sabe aquela casinha que vai na subida para a igreja da Matriz? Ela está vazia, não tem ninguém morando lá. Fica lá dentro. Lá tem tem uma lamparina lá para você usar, tem um fogão a lenha para você fazer uma comidinha, e eu não vou deixar faltar nada para você, não. Falou para ele. Ele pegou e foi a pé, não deixou nem pegar nenhum cavalo. Saiu da fazenda e veio a pé, foi a pé até Congonhas. Chegou morto de cansado, entrou, tinha uma caminha assim mal arrumada, sabe? Deitou lá e dormiu.
continuou o namoro, marcou o casamento, minha mãe fez o vestido dela, meu pai não tinha nem uma roupa para ele vestir. Aí ele lembrou que ele tinha o terno branco, que ele conheceu a minha mãe, né? E o terno naquela época ainda estava um pouco comprido, eu falei, agora que deve estar bom para mim. Aí ele chegou, conversou com meu tio Antônio, que era irmão dele, que era louco com ele. O tio Antônio falou, pode deixar que eu vou pegar esse terno para você. Você fica do lado de fora aí da fazenda. Aí embrulhou o terno para ele num pano, entregou o terno para ele, uma meia, né? E ele casou com aquele terno branco. E ele foi para a igreja esperar, né, a minha mãe para casar, a Igreja do Bom Jesus. Aí minha mãe subindo aquela ladeira toda a pé, vestida de noiva, que o vestido que ela fez. De um lado dela estava o pai dela, do outro lado, Joaquim Leão Soares, do outro lado estava a mãe dela, Maria Catarina Soares, do lado do meu avô estava o tio Agostinho, do outro lado o tio Chiquinho. Eram dois irmãos da minha avó, né, avó materna, gêmeos, e atrás os irmãos da minha mãe. As irmãs segurando coisa do vestido assim para ela subir a ladeira. E era uma época de festa em Congonhas, festa de jubileu. Jubileu é uma festa que normalmente fica uma semana, do dia 7 ao dia 14. Mas ela se estende. Ela se estende até o dia 20, até dia 22, mais ou menos. Naquela época se estendia até mais um pouco, por causa das dificuldades para as pessoas locomoverem, né? Mas tinha os barraqueiros que ficavam lá vendendo as coisas, de um lado da rua e do outro. Quando ela passava, ela falava para a gente assim, quando eu passei vestido de noivo, todos eles ficavam batendo palmas. Você vai ser muito feliz, você vai ser muito feliz. Né? E ela subiu toda sorridente para casar. E no meio do casamento, quem surge lá no meio do casamento? Dois irmãos deles, que fugiram da fazenda, todo sujo, descalço, vieram um cavalo no pelo, né? O tio Walter e o tio Antônio, os únicos que vieram dar os parabéns para ele para o casamento, sem meu avô saber. Eles eram loucos com meu pai, o tio Walter e o tio Antônio. Né? Meu pai ficou numa alegria, até chorou quando viu os irmãos dele, abraçou os irmãos dele numa felicidade, e ele ficava assim, procurando, né, para ver se vinha alguém da família dele, não foi ninguém. Meu avô proibiu todo mundo de ir no casamento. Mas esses dois falaram que estavam trabalhando na outra fazenda lá, na fazenda do engenho, e pegaram um cavalo e vieram. E foram para o casamento. Mas foi rapidinho, só para cumprimentar mesmo e voltaram. Senão eles iam apanhar muito, né? Mas, com o passar dos anos, a minha avó começou a levar para minha mãe algumas roupas do meu avô, rasgadas, para ela cizir. E ela cizia muito bem a calça, uma camisa. E no jubileu, minha avó comprava uns panos, que ela vendia muito, né? O pessoal vinha de São Paulo para vender os panos, comprava uma quantidade, já vinha uma quantidade enorme de pano, o cara vendia aquela quantidade. Dava para fazer camisa e dava para fazer calça. Né? E minha avó pedia para minha mãe fazer uma calça, o Túnico Farita, meu marido está precisando fazer uma calça, Lete. Aí minha mãe falou assim, traz uma calça deles para servir de modelo. Aí, com isso, com o passar do tempo, um dia meu avô vestiu uma camisa, ele gostou tanto daquela camisa que ele passou a usar, falou assim, ô Maria, onde você comprou essa camisa? Tá vendo? Sabe quem fez essa camisa para você? Foi a Lete, mulher do Arigó. Foi aí que ele começou a ver minha mãe com os outros olhos. Com o passar do tempo, aí ele começou a aproximar. E voltou a abraçar meu pai, voltou a amizade com meu pai, com minha mãe, né? Ficou louco com minha mãe. Trazia roupas para minha mãe arrumar. E essa foi a história da reaproximação de pai e filho. Né? Mas meu pai aí já estava começando a ficar famoso por causa das curas, né? Das cirurgias. E
que a própria família falava que era coisa do demônio, né? Por causa desse afastamento que houve, né? Mas teve um momento em que meu pai foi atender uma pessoa famosa. Antes dessa pessoa famosa, qual foi a cirurgia que deu mais impacto na cidade aqui em Congonhas na época, você lembra? Teve uma mulher, que morava na rua Benedito Quintino. Ela já tinha recebido a extrema-unção. E estavam todos numa sala, isso aí minha mãe que me contou, né? E minha mãe chamou meu pai para ir lá. Aí meu pai chegou, estava todo mundo lá rezando o terço. A extrema-unção, no caso, é porque ela já estava Já desenganada. Já estava morrendo. Tá. O padre tinha acabado de sair do quarto dela, tinha dado a extrema-unção, quando meu pai chegou com minha mãe. E o padre já virava a cara para meu pai, já não gostava do meu pai. Aí meu pai chegou, de repente o Dr. Fritz chegou e incorporou nele. As feições dele mudaram. Minha mãe percebeu aquilo e saiu de perto dele. E deixou ele sozinho. E ele entrou no quarto. Estava lá o marido segurando a mão dela e o Dr. Fritz deu uma ordem para ele sair. Uma voz brava, autoritária. O Dr. Fritz era muito autoritário, né? Sai, 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 sai! Vão saindo, vão saindo daí, vão saindo! Tirou ele de lá, fechou a porta, tinha uma faquinha em cima da mesa, não sei se é faca, se era tesoura, que ele levantou a saia da mulher, introduziu a mulher, enfiou a mão lá dentro, cortou um pouco, introduziu a mão lá dentro, tirou alguma coisa, um tumor, cortou, saiu muito sangue. Aí ele lembrou do crucifixo e falou assim: Jesus não quer o sangue. O sangue estancava. Toda a cirurgia dele começava a sangrar muito, ele pegava o crucifixo, punha na testa da mulher, se fechava o olho e falava: Jesus não quer o sangue. O sangue estancava. Em cortes, era uma coisa impressionante. Quando ele cortava, né, e estava escorrendo sangue, ele falava: Jesus não quer o sangue. Aquela abertura ficava tudo branco. Branco, branco, branco. O sangue sumia. Era uma coisa incrível, era um efeito físico fantástico, sabe? Quando o seu pai, quando o Dr. Fritz, no caso, incorporava no seu pai, o rosto, as feições mudavam, a voz mudava. Você via uma mudança na feição? Na hora, naquele momento em que ele começava a incorporar, havia uma mudança muito forte, né? Aí depois voltava aquele semblante normal dele. Mas naquele momento era uma coisa espantosa, né? Tem uma foto que eles tiraram no julgamento dele, no momento em que o Dr. Fritz estava incorporando nele, no momento do sofrimento dele, né? Que o juiz estava dando a sentença que ele ia ser preso. E que ele estava num sofrimento danado, o Dr. Fritz veio, incorporou nele, o fotógrafo bateu uma foto. O rosto dele ficou todo prateado, iluminado, sabe? Aquela foto saiu até no Fatos e Fotos. Olha o rosto dele como ficou transfigurado.